Olá, bom dia, automação. Vamos para a segunda parte de eletromagnetismo. Tá emocionante, tá uma coisa maravilhosa, né? Bom, vou aproveitar hoje para dar uma dica para a galera que gosta de apertar a mão do professor todo dia, termina a aula. Professor, tá. Gente, às vezes a gente dá aula para 30 alunos numa classe. E às vezes não é uma classe só, às vezes são quatro. Então você bota aí 4 vezes 30, 3 vezes 4, 12, 120 alunos. Então a gente aperta a mão, imagina de 120. Eu acho até que eu estou contaminando o pessoal, porque passa um aluno espirrando. Tchim! Aí aperta a minha mão. Aí vem um outro e aperta, que faz fila, né? Apertar a mão. Uma fila. Aí eu tô passando vírus para todo mundo lá, né? Tem que dar uma sprayzada de álcool, né? Para poder fazer isso. Gente, vamos combinar, né? É legal apertar a mão, mas toda aula, né? Vamos combinar uma coisa. Uma vez por mês a gente aperta a mão. Uma vez por mês, tá? Uma vez por mês. Fechou? Júlia, roda a vinheta. Semana passada a gente falou de magnetismo, dos ímãs, dos materiais ferromagnéticos, paramagnéticos, diamagnéticos, e a gente viu que os ferromagnéticos são os que grudam nos ímãs, que se polarizam facilmente, que têm a capacidade de até de direcionar o fluxo magnético por eles. Os paramagnéticos são os isolantes magneticamente, que não tem nada, e os diamagnéticos, que são os camaradas que geram eletricidade, que fazem com que a relutância do diamagnético gere um sinal elétrico a partir de um sinal magnético. E a gente viu que isso era possível a partir das características do ímã ou de um campo magnético. A gente viu sobre permeabilidade, direção perpendicular, vimos permeabilidade magnética, que era em relação ao tipo do material magnético, né? Seria um material ferro, a permeabilidade dos materiais, inclusive os que têm mais permeabilidade magnética são os melhores, são os ferromagnéticos. E vimos que a permeabilidade magnética do ar ou do vácuo era uma coisa muito ruim, muito fraca, 4π vezes 10 a menos 7, mas mesmo assim havia magnetização no ar. A gente viu a capacidade do ferro magnético conduzir as linhas de força e entramos em eletromagnetismo. Aí aqui nós falamos dessa capacidade do fio, a partir do momento que ele passa uma corrente elétrica no fio, ele gera um campo magnético em torno dele, mais precisamente um campo magnético perpendicular à corrente elétrica do fio, que ela é dada por uma regra chamada da regra da mão direita. Aí perdemos bastante tempo aqui no Robin Hood, no arco e flecha. A gente falou da proporcionalidade da corrente elétrica em relação ao campo magnético. Quanto maior a corrente, maior o campo. Quanto menor a corrente, menor o campo. É proporcional. E chegamos nessa fórmula aqui do fio, que o campo magnético era igual ao μ, que era a permeabilidade do meio, normalmente é o ar, 4π vezes 10 menos 7, vezes a corrente, sobre 2πr, que dependendo de onde é o ponto que você quer medir, você tem a distância em relação ao centro do fio. Então, eu tenho essa fórmula aqui de 2πr embaixo. Então, a gente vai voltar a falar sobre isso. Que a gente tem o sentido da flecha, quando a flecha joga, o arqueiro joga a flecha na sua direção, você vê a flecha vir na sua direção, você só vê o bico da flecha. E quando você pega o arco e joga a flecha na direção do alvo, você vê a traseira da flecha. E essa simbologia ela é dada aqui nesse desenho. No fio, a ponta, onde mostra a corrente elétrica passando, nesse sentido, e o X, a corrente elétrica saindo, no sentido contrário. Então, o X quer dizer que a flecha está indo na direção, está saindo daqui, e o ponto quer dizer que a flecha está vindo nessa direção. E essa regra da mão direita, essa simbologia da flecha, ela serve tanto para a corrente elétrica, tanto para o campo magnético. Por exemplo, imagine que aqui eu tenho um fio. Nesse fio está passando uma corrente elétrica. A corrente elétrica está passando nesse sentido aqui. Corrente elétrica. Então imagine que eu tenho um fio, igual essa figura aqui,
que a corrente elétrica não está vindo nem nesse sentido nem para esse. Ela está subindo. A corrente elétrica está subindo, como mostra aqui. Aí eu pergunto, esse fio com uma corrente elétrica, ele gera um campo magnético? Aí você fazendo a regra da mão direita, vamos usar esses dois símbolos aqui para simbolizar, em vez da corrente elétrica, o campo magnético. Imagine fazendo a regra da mão direita, a corrente está subindo, o campo magnético vai ser representado pela flecha. Eu pergunto para vocês, qual dos dois aqui está certo? Desse lado aqui, que eu considero o lado esquerdo de quem está olhando, qual dos dois símbolos representa corretamente o fluxo magnético? E desse lado aqui, o lado direito de quem está olhando, qual dos dois símbolos representa corretamente o campo magnético? Pergunta de prova. Aí você olha assim e você pensa, pô, eu tenho 50% de chance de acertar, certo? Então você tem que pegar esse cabo aqui, esse fio, botar ele em pé, e aí você olhar para o cabo em pé, a corrente elétrica subindo, como seria o campo magnético gerado aqui. Eu tenho aqui uma corrente elétrica passando pelo fio, não é assim? Nessa figura aqui eu também tenho uma corrente elétrica passando pelo fio. Essa corrente elétrica gera um campo magnético, certo? Uhum. Aqui estão as voltinhas mostrando o campo magnético, tanto no sentido anti-horário na figura da esquerda e no sentido horário na figura da direita. Eu quero saber, se a corrente está subindo aqui, se eu fosse representar o fluxo magnético pela simbologia da seta, qual seria do lado direito do fio e qual seria a representação do lado esquerdo do fio? Esse aqui seria o lado esquerdo, para a gente não se confundir, e esse aqui seria o lado direito de quem olha. Então, o campo magnético, ele está girando aqui, ó, aqui no fio. Qual era o sentido que ele estaria girando no fio? Horário ou anti-horário? Se está subindo, de acordo com essa figura aqui, se eu fosse botar essa figura da esquerda para cima, ela estaria fazendo um sentido assim, né? Anti-horário. Aqui nesse canto estaria descendo e aqui, nesse canto aqui, estaria subindo. Pois é, eu quero que vocês me digam, a partir desse desenho, qual que é esse lado esquerdo? É X ou bolinha? Esse lado aqui é X ou bolinha? Bolinha, eu acho. Então, de um lado eu vou ter a bolinha e do outro lado eu vou ter o X. Agora eu quero saber, do lado esquerdo, é bolinha ou X? Bolinha. O esquerdo tá certo, não? O direito que tá errado. Não, eu botei os Ele quer no sentido anti-horário. Ele botou os dois. Eu botei os dois dos dois lados, gente. O esquerdo é bolinha, o direito é X. O esquerdo é bolinha, concordo com você. O esquerdo é X. A resposta certa é essa. Se a seta está girando, quando a seta está nessa posição aqui, eu estou vendo a traseira da seta. Ela vai girar e vai voltar. E eu vou olhar aqui a frente da seta. Então, do lado esquerdo eu vou ter a bolinha e do outro lado eu vou ter X. Ah, entendi. Sempre que for anti-horário é bolinha, sempre que for horário é X ou depende? Depende de duas coisas. Primeiro, no sentido da corrente. É o que eu ia fazer agora. Agora vamos dizer que eu pego o fio aqui, ó, e inverto o sentido da corrente. E agora? A corrente está descendo, não está mais subindo. Aí é no sentido horário, né? E o lado direito é bolinha e o lado esquerdo é X. Exatamente. Então inverteu. Invertendo o sentido da corrente, inverte o sentido do campo magnético. Essa que foi a sua pergunta? Acho que respondeu minha pergunta sim, deu para entender. Quem manda é a corrente, é eletromagnetismo. Então a corrente gera um sentido, o campo magnético vai respeitar a regra da mão direita e vai gerar um campo magnético baseado na corrente elétrica. Agora é para dar nó na cabeça. Questão de prova. Preparados? A gente está avaliando esses dois caras aqui separadamente. Um fio e um outro fio. Imagine vocês que eu chego na prova e pergunto o seguinte. Eu tenho um ponto P, que ele está aqui, aí eu chamo isso aqui de I1, né? Esse aqui eu chamo de I2. A corrente 1, a corrente 2, o fio 1, F1, o fio 2, F2. E eu tenho um ponto P que ele está aqui no meio. Ó. Esse ponto P, se eu tiver as correntes inversas, os campos magnéticos no ponto P se somam ou se subtraem? Não entendi. Pode repetir, por favor? Posso. Importantíssima essa aula. Vamos dizer que o ponto P, à esquerda do fio F1, pode estar no meio dos dois fios e pode estar aqui à direita do fio F2. Tá vendo o ponto P? Estou vendo. P1, P2 e P3. Muito bem, eu vou escrever aqui, você me ajudou. P1, P2 e P3. P1, P2 e P3, tá lá. Aí eu pergunto, dado um problema onde eu tenho dois fios, onde as correntes passam em sentidos opostos, o campo magnético de B1 no ponto P1, o campo magnético de B no ponto P1, ele é B1 mais B2 ou B1 menos B2? Não, excelente B. O B é o campo magnético gerado pelo fio 1. B1, tá aqui, ó, fórmula aqui, ó. Fórmula dada a aula passada.
Fórmula do fio. B é igual a μ vezes corrente vezes 2 vezes πr. Vamos dizer que eu saiba essa distância aqui e essa distância para cá. Então, o I eu sei e eu quero saber o B. O B é o campo magnético gerado pelo fio 1 na corrente 1. B1. B2 é o campo magnético gerado pelo fio 2 pela corrente 2. Não falei que agora vai dar dor de cabeça? Me confundi toda. Exatamente. Eu também. Professor, você pode aumentar aquele quadradinho ali, a fórmula do fio, por favor? Tá difícil. Do fio? É, Posso. obrigada. Então, o B, no ponto P2, ela é B1 mais B2 ou B1 menos B2? O B resultante no ponto P3... Subtração por estarem em sentidos opostos? Vetores Exatamente, contrários. temos que ver os Eu sentidos ia falar isso agora. em cada ponto. Temos que ver os sentidos da setinha, da bolinha e o X, analisar o P1 em relação ao fio F1 e em relação ao fio F2. E ver o campo magnético resultante dessa situação para ver se é um campo aditivo ou um campo subtrativo. Posso falar aqui? Posso dar a resposta? Deve. O campo magnético resultante em P1 é B1 menos B2. Em P1. O campo magnético em P2 é B1 mais B2. E o campo magnético em P3 é B1 menos B2. Há também uma questão aqui modular, tá? Ou seja, vamos dizer que B1 deu igual a 10 e B2 deu igual a 8. Então B1 menos B2 vai dar igual a 2. Então B resultante é igual a 2. Beleza, professor? Mas se fosse ao contrário, se fosse B1 igual a 8 e B2 igual a 10, Seria uma corrente negativa? seria um campo magnético negativo. Isso não existe. Como é módulo, em vez de fazer B1 menos B2, você inverte. B2 menos B1, que não é um módulo, é uma resultante do campo magnético. Então a gente vai ter um campo magnético. Por exemplo, vamos dizer que B1 é igual a 8, né? Que é o campo magnético do fio 1 aqui. E o B2 é igual a 10, que é o campo magnético do fio 2. Então aqui, em P1, o que acontece em P1? P1, esse aqui está girando nesse sentido, esse aqui está girando no sentido ao contrário. Então tem um campo magnético diferente em relação a P1. Então nesse ponto aqui, P, eu vou ter bolinha de B1 menos o X de B2. Porque esse X aqui é o que está do lado esquerdo, junto com o lado esquerdo, eles vão ter campos magnéticos diferentes. Em relação a P1, esse aqui some, esse aqui some, em relação a P1. Então eu vou ter o campo magnético de B1 menos B2. No caso aqui, daria menos 2. Como não pode dar menos, eu teria 2. A resposta aqui seria 2 com a direção do X. Entenderam? Questão modular. E P2? P2 está aqui no meio. Está na meiuca aqui, então ele está sofrendo influência do campo magnético do F1 da direita e o da esquerda. Então ele vai ser P1 é mais por quê? Porque os dois campos estão no mesmo sentido. Então eu vou ter aqui X para cá, no meio, e vou ter também X em B2. Porque os dois estão no mesmo sentido, estão no meio, estão no mesmo sentido. Ah, tá. Entendi. P2, esse aqui some e esse aqui some. Para P2 o que interessa é o lado onde ele está. O campo magnético está influenciando aqui. Então, esse campo magnético vai ter essas linhas que vão passar por aqui, elas vão o quê? Vão se somar. Elas vão se somar. E o que acontece aqui em P3, professor? P3 é o contrário de P1. Eu vou ter influência de F1. O lado direito de F1, que é X, menos o lado direito de F2, que é bolinha. Então a resposta daqui seria 2, bolinha. O fluxo magnético resultante estaria, se o campo magnético é mais forte, daria mais ou menos isso. Entenderam? Isso foi um cálculo a grosso modo, mas deu para passar a informação das questões vetoriais do campo magnético. Questões vetoriais. Deixa eu te perguntar. Para que isso serve? Para que isso serve? É uma ótima pergunta. Eu posso continuar a aula e a própria aula vai te responder? Pode. Então tá bom. Então fechou. Beleza. Confundi bem a cabeça você de xizinho, bolinha, campo magnético e tal. Certo? Aí a fórmula do campo magnético do fio é essa. Aí, você que me perguntou, para que isso serve? O cara não tinha nada para fazer em casa. Não tinha Orkut, não tinha Facebook, não tinha Instagram. E aí, o que o cara veio? Pegou o fio. Sabe o que ele fez com o fio? Ele virou o fio em um círculo. Ele criou, sabe o quê? Uma espira. Ele pegou o fio e fez um círculo, cara. Aí ele fez uma espira. Aí ele viu que quando ele faz isso, ele concentra as linhas de fluxo. Exatamente como eu mostrei aqui. Imagina que esse fio fosse o mesmo. E o fio fosse um círculo. Professor, mentira que o cara fez isso. Fez. Ele pegou e fez um círculo. E concentrou, em vez disso aqui agora ser campo magnético, é um fio. Jura, professor? Juro.
E ele concentrou a linha de força aqui dentro. E dependendo do sentido da corrente, eu vou ter uma concentração num sentido ou no outro. Respondi a sua pergunta? Não, você me fez mais uma pergunta. Como que tem uma corrente dentro dessa espira? Eu não entendi como é que tem um sentido. Você juntou tudo, tá indo pra Pois é. Pois é, O que vai ser maior e menor pra decidir? é Meu fácil. Deus. Tá aqui, ó. A corrente tá subindo aqui, ó. E tá girando no fio. E agora? Melhorou? O I entra no fio, percorre o fio e sai para cá. Ele entra por um lado e sai pelo outro, o mesmo fio. Mas o senhor tá me dizendo isso, que a corrente tá assim. Só Sim. que, e se o senhor não tivesse me dizendo, como é que eu ia descobrir o sentido da corrente quando estivesse em círculo, assim, juntando os fios? Eu tenho que dar o sentido da corrente. Ah, tá. Eu tenho que dar o sentido da corrente. Ou eu tenho que dar, por exemplo, o sentido do campo magnético. Se eu pego e falo o seguinte, eu não dou o sentido da corrente. Tira aqui, tira aqui, tira aqui. Mas aí eu falei que o sentido do campo magnético dentro da espira é setinha. O sentido do campo magnético dentro da espira é setinha. Qual o sentido da corrente? Seria anti-horário, não seria não? O sentido da corrente é o sentido anti-horário. Exatamente. Se eu coloco dentro o xizinho, aí o sentido da corrente é no sentido horário. Certo, gente? Aqui, ó. Só olhar para cá, P2. P2 é uma espira. Subiu, desceu, sentido horário. Xzinho, xzinho. Então, o cara calculou, desenvolveu a fórmula da espira. E aí ele falou que a fórmula da espira é essa aqui. B é igual a μ vezes I 2R. Sendo R o raio da espira. Então, ponto central, isso aqui é a fórmula da espira. Aí você me pergunta, para que serve isso, professor? Todos os transformadores, para funcionar, precisam desse cálculo magnético. Fórmula da espira. Aí o cara, não satisfeito, ele criou várias espiras. Ele criou um negócio chamado bobina. Eu chamo de bobina ou solenoide. Então, bobina ou solenoide é um conjunto de espiras. Conjunto de espiras é bobina ou solenoide. Qual a diferença? Solenoide e bobina é quando eu tenho um núcleo de ferro móvel e quando eu tenho um núcleo de ferro fixo. Bobina pode ter núcleo de ferro ou não, mas sempre é fixo. E solenoide é quando eu tenho um núcleo de ferro móvel. Tenho um núcleo de ferro móvel. Então eu tenho essas duas características. Bobina e solenoide. Elas são dadas a partir se o núcleo de ferro é fixo ou é móvel. Você sabe que a automação foi criada a partir disso, gente. A automação começou aqui. Núcleo de ferro, solenoide. Mais na frente eu vou explicar por quê. Então a fórmula da solenoide é dada aqui. É para potencializar mais ainda o campo magnético. O cara pegou, juntou várias espiras e fez um solenoide. Essa fórmula aqui. Vou escrever aqui bobina que é menor. Então estão as três fórmulas que vocês têm que saber para fazer os exercícios que estão aqui no final dessa apostila, que é esses aqui. 50, bobina chata, 40 espiras, raio 0,8, intensidade de corrente, duas espiras concêntricas situadas no mesmo plano, porção percorrida por correntes elétricas, campo magnético. Dois fios retos, paralelos, longos, conduzem corrente constante, campo magnético no ponto P. Dois fios, mesma coisa da outra, 3 e 4. Assinale a alternativa incorreta. Fio condutor retilíneo é percorrido por uma corrente e tal. 45, 46, 47, 48, 49, 50. É a lista de exercícios de vocês. Determine a intensidade de corrente de uma bobina indutora de 200 espiras. O comprimento do núcleo de ar é de 4 centímetros. O campo magnético resultante é de 10 a menos 6 π. Então, está aqui o problema, está aqui a fórmula. Esse aqui é B, que é igual. Ele falou que está no ar, né? Se está no ar, é 4π vezes 10 a menos 7. Vezes N, que é N, número de espiras, vezes 200, vezes I, que eu quero saber I. Quero saber I. E embaixo é L. L é o comprimento. 0,4, professor? 4 centímetros? Não, você tem que passar para metros. Então, 4 centímetros é igual a 0,04 metros. Então, I, organizando melhor, I vai ser igual a 4π vezes 0,04 vezes 4, se eu não me engano, a 10 a menos 2, sobre 4π vezes 200. Vai ficar aqui 4π sobre 200. Só que 4π, 200 é 2 a 10 a 2, não é isso? Então, pela lei da maricotinha, π corta com π. 4 eu posso cortar com esse 4? Posso. Cortei.
Agora ficou 2 e esses exponenciais todos aqui. O que eu faço aqui em cima? Aula passada falamos sobre isso. Aqui vai ser igual ao quê? I igual 10 a menos 8. 10 a menos 8, gente? Não. É 10 a menos 6 mais 10 a menos 2 dá 10 a menos 8, tá certo. Embaixo eu tenho um 2 e tenho 10 a menos 7 mais 10 a menos 2. Quanto que dá isso aí? 10 a menos 7 mais 10 a menos 2. 10 a menos 5. Que isso aqui vai me dar o quê? 10 a menos 8 menos 10 a menos 5 vai dar 10 a menos 3. 10 a menos 3 sobre 2. 10 a menos 3, se eu não me engano, é 0,001. Não é isso? Dividido por 2 vai dar igual a 0,5 miliamperes. Entendidos? Compreendidos?